Sim, hoje a gente vai falar desse filme que tem uma premissa totalmente bizarra. Bizarra é pouco, isso aqui tem outro nome. Você tava tão gostoso. O filme em questão se chama Esse é Meu Garoto. Ele conta a história de um garoto chamado Berg, que tem uma relação estranhíssima com a professora. E é isso mesmo. No meio dessa história, eles dois têm um filho, esse garoto cresce, se muda, abandona os pais e nunca mais quer saber deles. E um detalhe, o nome desse garoto é Han Solo. Seu nome, garoto? Han o quê? Eu não tenho família. Han Solo. O Berg aqui é feito pelo Adam Sandler. O Berg ficou muito famoso, mas logo depois, pelo seu estilo de vida totalmente sem rédeas, ele vira um ex-famoso, todo endividado e lascado. E se ele não pagar uma grana em impostos, ele vai pra cadeia. E é aí que ele vai atrás do seu filho, que mudou de nome e virou um milionário, porque ele quer descolar essa grana. Nesse filme a gente vai ter o Berg, que foi adorado pela escola inteira, porque um dia ele foi pego tendo relações com a professora, depois disso ele virou um astro de TV, e durante anos foi a pessoa mais famosa do seu país. Tudo isso porque ele foi pela professora. Que isso, mano? Que história é essa, tá ligado? A gente também vai ter aqui o Han Solo, que é feito pelo carinha do Brooklyn Nine-Nine. E é como eu falei, ele se mudou de nome, emagreceu, porque ele foi uma criança obesa, já que ele foi criado por uma outra criança. E graças a isso ele só comia besteira. E eu tô falando aqui, tipo, de comer biscoito com refrigerante de café da manhã. E ele também virou um milionário. E por último, a gente tem a professora McGarrigle, que é a professora que tem um parafuso a menos e achou que seria uma ótima ideia ficar com o aluno. E ainda por cima teve um filho com o moleque. Esse filme aqui é totalmente errado, tá ligado? E eu escolhi ele porque é o único filme com o Adam Sandler não é o Adam Sandler. E é sério, foi uma péssima ideia criar outro personagem para Adam Sandler, porque esse personagem aqui é horrível. Mas antes de começar a falar desse filme, eu quero te pedir pra deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações pra sempre ser avisado quando sair vídeo novo. E é isso. Esse filme aqui começa com um garoto chegando na escola pra falar com seus amigos. E ele diz que ele vai pro show do Van Halen. Aí um amigo dele diz isso aqui: leva a Jolene, cara, dizem que ela tem peitinho. Mas não, ele não vai chamar uma garota, porque ele não tá mais gostando de garotas, ele tá gostando só de mulheres. E nisso a gente vê a professora McGarrigle, que já vem naquele take bebendo água. Daí o Berg fala isso aqui pra professora dele: tenho 2 entradas pro Van Halen no fim de semana, que horas eu te pego? A gente começa com um beijinho, você usa sua mãozinha mágica, sem envolvimento emocional. Mano, tem demência? E é claro, depois de ouvir isso, ela dá uma bronca nele e manda o moleque pra detenção. E na detenção, a professora diz que ele tá muito errado e pergunta por que ele tá fazendo isso. E é aqui que as coisas começam a sair do controle, porque essa tarada fica chateada porque ela pergunta pro Donnie se ele tem uma quedinha por ela. E ele fica todo errado, porque ele não sabe o que responder. Mas logo depois disso, ela pede pra ele cuspir o chiclete da boca na mão dela e acontece isso aqui. Ai, meu Deus. Você tava tão gostoso. Isso tá acontecendo? Sim, isso que tá acontecendo. E cara, eu não sei o que Estados Unidos tem com a Parece que todo filme de comédia tem que ter uma piada com a Pode reparar, mano. Assiste um filme de comédia, sei lá, dos anos 2000. Esse filme aqui é de 2012 e ainda tem. E continua tendo. E, sério, isso é muito estranho. Mas bora seguir em frente, que tem muita coisa ruim chegando. O Berg e a professora continuam nessa relação criminosa e um certo dia, quando tá tendo um evento na escola, os dois são pegos atrás do auditório. E é claro, todo mundo fica maravilhado e o Donnie Berg vira o rei da escola. Todo mundo aplaude e parabeniza o Donnie. Só que aí a professora é presa porque ela cometeu um crime e no dia do julgamento a juíza diz isso aqui que resume toda essa história. Estou ciente de que as pessoas acham que esse rapazinho não é uma vítima, mas alguém que está vivendo a fantasia de todo adolescente. Porque sim, é desse jeito que o Donnie é tratado. E nisso, a professora McGarrigle é presa por causa do crime e principalmente porque quando ela foi questionada sobre o crime, ela disse isso aqui, abre aspas: eu transaria com esse garanhão 1000 vezes, porque ele faz com que eu sinta que eu tenho um arco-íris saindo da minha vagina. Fecha aspas. Aí, realmente, não tem advogado que consiga fazer nada. Ela foi condenada a 30 anos de prisão e o Donnie Berg vira um verdadeiro astro. Ele ganha programa de TV, ele dá inúmeras entrevistas e é apelidado de imã de mulheres. Ele ainda sai na capa da Rolling Stone, mas depois de toda essa vida boa e curtição, chegou a punição, porque ele cresceu e virou o Adam Sandler. Agora ele é um cara totalmente falido e vive bêbado e fazendo besteira. Quem já viu o BoJack Horseman sabe muito bem do que eu tô falando. É sério, se tu nunca viu, dá uma chance que dá pra tirar coisas boas de lá. Mas voltando ao filme, o Donnie não paga direito seus impostos. E agora ele tá lascado,
porque ele deve 43 mil dólares. E isso quer dizer que ele tá com o bilhete carimbado pra prisão. Ele só vai se livrar disso se ele conseguir pagar todo esse dinheiro até o fim de semana. Mas é claro que o Donnie não tem esse dinheiro, porque ele tá falido. A única coisa que ele tem são 28 dólares na conta. E a única saída que o contador pensa é em apostar esses 28 dólares em um gordinho que vai correr a maratona. Claro, faz isso. Se tu tem 28 reais, aposta, aí tu corta logo uma pela raiz e fica totalmente sem grana. E falando nisso, você já ouviu falar do Tigrinho? Pois é, nessa plataforma, tô brincando, ainda não tem proposta, galera. Tô pobre e não tive a oportunidade de fazer gente pobre ficar mais pobre. Então, o cara fala pra ele tentar pedir dinheiro pro seu filho, mas é claro, o menino teve pais tão ruins que ele abandonou o pai, saiu da cidade e mudou de nome. Tudo pra se livrar de traumas. Mas assim, eu teria que admitir que Han Solo Berg é um nome muito foda. E bem longe dali, a gente vê o Todd, que é um milionário prestes a se casar. E ele fica bem nervoso, porque a foto dele tá no jornal, e tudo que ele quer é que ninguém reconheça ele. Porque, né, ele é filho da professora e do garoto lá. E pra terminar de traumatizar o moleque, ele sempre anda com uma cueca a mais, porque um dia ele se borrou na calça. Então ele não quer se borrar na calça e não ter outra cueca, tá ligado? Como o Donnie tem uma vida maluca, ele vai no clube de stripper pra conversar com suas amigas. E lá, o Donnie vê o pequeno Han Solo no jornal e descobre que ele mudou de nome e inventou uma história de que seus pais foram explodidos. Algo me diz que ele não quer ser encontrado. Todo mundo vai pra casa de praia do chefe do Donnie, porque ele gentilmente cedeu a casa pro casamento dos dois. A família toda da Jamie foi pra casa de praia também, e nisso, o irmão dela chega. E logo ele vai abraçando todo mundo, principalmente a Jamie. Só que assim, ele não tá nem um pouco afim de ser legal com o Todd. Eu vou pegar minha pistola de serviço e eu vou largar o dedo bem em cima de você. Será que você me entendeu, jovem? Sem muitas alternativas, o Donnie vai ver o Randall Morgan, que é um conhecido apresentador de TV. Ele não é bem recebido, diferente do Vanilla Ice, que tá no filme interpretando o próprio Vanilla Ice. Aqui ele era amigo do Donnie, só que ele não é mais porque o Donnie dormiu com a mãe dele. E o Donnie ainda tem a cara de pau de pedir dinheiro pra ele. Mas ele fala que ele tá falido, mais falido que o Donnie, o que quer dizer que ele deve ter uns 27 dólares na conta. O Randall Morgan vê os dois brigando e vai ter uma conversa com o Donnie. O Donnie implora a ajuda dele, então ele fala que ele vai fazer um programa de TV sobre os artistas falidos e pode botar o Donnie na pauta. E que isso vai render pro Donnie a bagatela de 400 dólares. Mas 400 dólares não é 43 mil dólares, então isso não serve pra ele. O Donnie tem a ideia de fazer um reencontro televisionado com a professora McGarrett, mas o Randall vai mais fundo e ele propõe fazer um reencontro entre o Donnie, a professora e o seu filho, porque isso sim vai dar muito dinheiro. Então é claro, como o Donnie tá maluco, ele bate na porta da casa que o filho dele tá, fala com a futura noiva do Todd, mentindo que ele é um grande amigo do Todd. Daí ele entra na casa, o Todd quase tem uma parada cardíaca de tão assustado, todo mundo se conhece e o Donnie conta uma história maluca de como ele se conheceu. Ele fala que ele viu o Todd deixar um burrito cair no trilho do trem, então ele foi lá, tirou o Todd de lá, enrijeceu o abdômen e quando o trem passou, rasgou a camisa dele e todas as garotas ficaram assim dele. Claro, realmente aconteceu. E eu era o trem. Os dois conversam e o Donnie inventa logo uma lorota. Ele fala que a senhorita McGarrigle, mãe do pequeno Han Solo, tá com a saúde debilitada e diz que ele quer muito que ele vai visitar a mãe, antes dela ir de arrasta pra cima. O Todd fala que ele não vai lá de jeito nenhum, os dois começam a discutir, e nisso, o Todd fala que ele foi um péssimo pai, o que é de se esperar, já que ele era uma criança, e o Todd ainda reclama dizendo que o pai dele nunca deu nada pra ele, o que é mentira, porque o Berg conta que uma vez ele deu uma cobra pro moleque, e ainda diz que é uma pena que ela tenha morrido porque ingeriu drogas. E tem muita história dele sendo um pai ruim. O Todd até diz que uma vez ele teve que dirigir o carro porque o Berg tava bêbado. Só que o problema é que ele tinha 8 anos. E nisso, o Berg diz que parecia que ele tinha 14, do jeito que ele era maluco. E ainda por cima, o Todd fala que ele é diabético, que o pai dele era doidão e ficava deixando ele comer bolo e pirulito no café da manhã. Depois de toda essa discussão, os dois vão pro coquetel de casamento. Mas tem um problema. O Donnie é contra gravatas. Ele fala que ele jamais vai colocar uma gravata. Eu nunca vou me vender. Eu te dou 100 dólares. Cadê a gravata? Problema resolvido. Mesmo colocando uma gravata, o doido do Donnie aparece assim. E ainda faz amizade com todo mundo do casamento. Ele conta pra todo mundo a história maluca de como ele salvou a vida do Todd. E no meio dessa papagaiada toda, o Donnie é reconhecido por um cara. E é aí que todo mundo fica mais maravilhado com o Berg ainda. E claro, tá todo mundo assim de ficar perto dele. Todo mundo aqui adora a história dele e da professora. Um cara até fala que ele quase conseguiu fazer o mesmo. Mas de todas as histórias, a da vovó consegue ser a pior história. O diretor batia na minha mão com o pinto dele.
E graças a toda essa popularidade, o padrinho do casamento abre mão de ser padrinho e deixa o Donnie ser o padrinho. E é claro, o Todd é totalmente contra essa ideia. E pra comemorar ainda mais, o Donnie decide levar todo mundo pro campo pra jogar beisebol. E é claro, o Donnie é tipo o melhor jogador de beisebol de todos os tempos, pelo menos eu acho. Porque eu não manjo nada de beisebol, então eu não sei bem, só sei que ele é bom. Depois de ver a Jamie e o Todd discutindo, o Beck vai dar uma palavrinha com seu filho. E aqui a gente tem mais um trauma. O moleque não tira a camisa na frente de ninguém, porque ele tem uma tatuagem do New Kids on the Block. E é claro, como ele fez a tatuagem quando ele era criança, depois que ele cresceu, só podia dar um resultado. Todos os desenhos ficaram com a cabeça gigante. O Donnie começa a rir e diz que ele fez uma tatuagem também, quando ele era criança, de um anão apontando para um avião, e aconteceu a mesma coisa. O anão ficou gigantesco. Os dois começam a se entender e acabam brincando. O Donnie faz cócegas no Todd e o irmão da Jamie chega. Todo mundo começa a brincar de lutinha, mas claro, o irmão da Jamie passa do ponto e o Donnie mete uma porrada na cabeça dele com uma garrafa, deixando ele desacordado. O Todd vai falar com a sua futura noiva. Ela diz que o Donnie tá distribuindo um livro que fala da relação dele com o próprio filho, e o Todd lê isso e fica muito emocionado. Depois ele tenta dormir com a Jamie, que dá um fora nele, o que não devia significar nada, mas significa, e a gente vai chegar lá depois. E no outro quarto, o Donnie vai fazer uma coisa que envolve a mão dele e alguns pensamentos libidinosos com a vovó. Então, eu prefiro não descrever essa cena. No outro dia, a própria vovó pega ele numa situação nojenta. Tem tantos lenços! O Donnie fala pro Han Solo que ele precisa aprender a se impor, senão a Jamie nunca vai querer dormir com ele. Então todo mundo vai pra igreja pra falar sobre a celebração, e o padre pede pra falar com o pai do noivo. Todo mundo fala que o pai do noivo morreu, e o Todd diz que tá tudo bem, porque ele não gostava tanto assim do próprio pai. O que faz o padre ficar atribulado com o Todd, dizendo que ele apanhava do pai todos os dias, e não fica por aí reclamando igual uma garotinha. E é aqui que o Todd decide se impor. E sabe como é que tudo isso acaba? Isso acaba com o padre levando o Todd pro jardim e merendando ele na porrada. O Todd até tenta dar o golpe do Karate Kid, mas quem acaba com tudo é o Donnie. Depois de toda essa confusão, todo mundo começa a discutir com o Todd, como se fosse tudo culpa dele. Tipo assim, o padre foi grosso com o cara e ainda merendou ele na porrada. E o cara é um padre, pô, qual foi? E vendo isso, o Donnie inventa uma história, dizendo que o garoto fica muito nervoso em igreja. Ainda mais depois do funeral do pai dele. Porque depois da explosão, tudo que restou do pai dele foi a orelha e um pedacinho do saco. Daí um esquilo entrou na igreja, pegou o saco do pai dele e saiu correndo pela igreja, com um pedaço do saco na boca. E nessa história hipotética, realmente iam enterrar uma orelha e um pedaço de saco, mano. Isso aqui me deixa maluco, não é possível. Depois dessa história, todo mundo meio que perdoa o Todd e tá tudo melhor agora, porque os dois vão se casar ao ar livre. Mas como a gente tá falando de um casamento, é claro que vai ter a despedida de solteiro. O Donnie fala que ele vai organizar uma coisa, mas um dos amigos do Todd diz que já cuidou de tudo. Mas ao invés de uma curtição desenfreada com prostitutas e bebidas, eles vão pra um spa pra relaxar e receber massagens, mas sem final feliz. O Donnie fica atribulado porque eles não estão num bordel e começa a agir igual um maluco, que com certeza só ia sair de um lugar desse preso. Elas deviam estar f***ando a gente como uma equipe! Mas é claro, como tudo sempre dá certo pro Donnie, ele dorme com uma das massagistas e depois leva todo mundo pra uma casa de strip. O pessoal se diverte pra caramba e faz tudo que falaram que não iam fazer, e depois de toda essa curtição, o Todd e o Donnie finalmente ficam sozinhos. E nisso, o Donnie fala pra ele que tem um presente de casamento. E o que é esse presente? É um brinco. Sim, um brinco. Simples assim. Só que tem um probleminha. O Todd não tem a orelha furada. Mas isso aí é uma coisa fácil de resolver. Quieto! Aguenta, garoto! Depois de resolver isso, os dois vão falar com o Vanilla Ice pro Donnie poder pedir desculpa por ter dormido com a mãe dele, né? O Vanilla desculpa o Donnie, manda o Willis se lascar e vai curtir com eles. E quando eu falo que ele mandou o Willis se lascar, é literalmente o Willis. Do que é que tu tá falando, Willis? Seu rapper branco safado! Como é que tá o senhor Drummond? Que papo é esse, Willis? Depois disso, os três saem juntos e fazem as maiores loucuras da Terra. Sério mesmo. E pra terminar, o Donnie finalmente vai aprender a andar de bicicleta, mas ele fica com medo. E sempre que ele fica com medo, ele fica passando a mão na cueca reserva dele. E aqui vai uma rápida explicação. Uma vez, o Todd ficou até mais tarde na escola esperando seu pai ir buscá-lo, mas ele acabou demorando muito pra buscar e o menino se borrou na calça. E o Donnie, vendo isso, diz que ele não precisa mais se preocupar e que ele pode jogar essa cueca fora, porque o pai dele vai estar sempre aqui. Ele nunca vai se atrasar de novo, nem abandonar o moleque. Então o Todd começa a andar de bicicleta e de início ele vai bem, só que quando o Donnie larga ele acaba se desmontando inteiro, batendo no carro, e depois ele é perseguido por um casal que tava tendo relações dentro do carro. A coisa mais aleatória possível. Depois de todo esse rolê,
rolê, o Donnie diz pro filho que ama ele. Mas é claro, o Todd não diz que ama ele também. Mas ele fala que ele vai visitar a mãe dele na cadeia amanhã. E o Donnie volta atrás na ideia de passar a perna no próprio filho. E pede pro garoto não ir na cadeia amanhã, porque senão ele vai descobrir que o Donnie tava tramando tudo pra conseguir a grana. O Donnie volta pro seu quarto. E lembra que a vovó viu o Donnie usando a foto dela pra fazer carinho em si mesmo? Pois é, ela decidiu presentear ele. No outro quarto, o Todd chega muito bêbado e acaba dormindo com um vestido de noiva da mulher dele. E pela manhã, a noiva dele chega e vê que ele vomitou no vestido e, claro, vê que o vestido tá melado. E, pelo amor de Deus, esse filme aqui não tem limite nenhum. A noiva dele fica mordida com ele e diz que ele tem que levar o vestido pra lavanderia e parar de fazer essas coisas idiotas. O Todd vai dar um jeito na situação e daí ele liga pro seu pai e diz que deixou um presente no quarto dele. Mas ele ainda fala que tá indo visitar a professora McGarrigle e, claro, isso faz o Donnie ficar desesperado e sair voando atrás do Han Solo. Chegando lá, a gente vê que os anos fizeram bem pra senhorita McGarrigle e ela fica muito feliz em ver a família dela, a família disfuncional dela. E aqui a gente tem de novo um diálogo que passa dos limites. Senhorita McGarrigle. E ainda é o meu garotinho safado? Totalmente errado isso aqui, tá ligado? E quando todo mundo tá começando a se entender, aparece o programa de TV filmando tudo. O Donnie até tenta disfarçar e fingir que não sabia de nada, mas nem ele mesmo acredita nisso. O Donnie conta que se ele não pagar a Receita Federal, ele vai pra prisão. E ainda tem a cara de pau de pedir dinheiro emprestado pro filho, que manda ele a merda, mas os guardas acabam usando a arma de choque nele. E aí sim, a merda veio. Eu acho que ele fez cocô nas calças. O Todd sai mancando e todo sujo, e ainda por cima, o Donnie não consegue o dinheiro, porque o Todd teria que assinar o direito de imagem e nunca que ele vai fazer isso. O Donnie volta pra casa, pega as coisas dele, vê o presente que seu filho tinha deixado pra ele, mas no meio disso tudo, ele ouve a Jamie falando no celular com o Steve, que é o chefe do Todd, e decide contar tudo pro seu filho. No outro dia, o Todd é promovido pelo seu chefe, e o Donnie aparece lá pra contar tudo pro Todd, mas a Jamie diz que na verdade ela tava falando com o Steve no telefone, mas não era o Steve chefe do Todd, e sim um repórter que quer fazer uma reportagem sobre o casamento deles. Depois disso, o Donnie fica todo errado e mete o pé da festa, porque ele estragou tudo. Então o Todd tá cansado e tá doido pra ir pra casa com a sua futura esposa, mas ela diz que ela vai passar um tempo com seu irmão. O Donnie faz uma tentativa de se aproximar do seu filho, dessa vez ele decide agradar a Jamie levando um sorvete no quarto de hotel dela. Eu não sei como é que isso ia ajudar, mas ele realmente acha que sim, então segue o roteiro. Quando ele vai bater no quarto dela, ele escuta a Jamie gemendo e percebe que ela tá junto com outro cara no quarto, que não é o Todd. Então ele invade o quarto e ele achou que ele tinha matado a charada, porque ele pensou que ela tava com o chefe do Todd. Mas eu tenho uma notícia pra vocês, é muito pior do que isso, tipo assim, bem pior mesmo, porque na verdade ela tava com o próprio irmão. Um com o outro? É, cara, não basta o moleque ter engravidado a professora, a gente também tem aqui uma outra relação bizarríssima que não dá nem pra descrever. A Jamie inventa um monte de desculpa, o irmão dela também, mas não tem o que falar, cara. É simplesmente a segunda pior ideia desse filme. Talvez a primeira, não sei. São duas coisas bizarras e eu não quero escolher qual que é pior. As duas são ruins. Incesto! É de f***! O Donnie fala que vai contar pro Todd, mas a Jamie diz que ele vai ficar muito mal e que se o Donnie não contar, ela vai fazer pra ele um cheque de $50 mil. O Donnie fica tentado, porque ele realmente não quer ir pra prisão, então ele avisa o contador que já tem o dinheiro, mas no meio disso, ele abre o presente que o Todd deu pra ele e vê que é um fantoche que ele usava pra falar com o moleque quando ele era criança, quando os dois eram criança, na verdade. E é claro que o Donnie se sente culpado, e dessa vez, ele conta com a ajuda do Vanilla Ice pra ir pro casamento o mais rápido possível e pedir o Todd de se casar com essa doente aí. A cerimônia tá acontecendo e o Donnie aparece pra impedir. Calha essa boca suja, sua vagabunda! Ele chama o Todd de filho na frente de todo mundo e todo mundo descobre que na verdade ele é o filho do Donnie Berg, e a Jamie tem a coragem de falar isso aqui. Entre um aluno e uma professora? Você não tem vergonha de dizer isso, não? Tu só pode estar de sacanagem comigo. A Jamie é simplesmente a maior cara de pau dos filmes, não é possível. O Donnie fala que a Jamie ia dar $50 mil pra ele ficar de boca fechada, então o Todd pergunta que diabo de segredo é esse? E eu tenho certeza que ele se arrependeu muito de perguntar isso. O Donnie dá uma escolha pra Jamie. Ele fala que ou ela conta o segredo pro Todd, ou ele conta pra ele na frente de todo mundo. O quê? Vai direto pro inferno. E sim, esse aqui é o casamento mais polêmico de todos, onde rolou a maior loucura de todas, porque assim, imagina tu ir no casamento e descobrir que a noiva transa com o irmão. Esse filme aqui andou pro Game of Thrones poder correr. No final disso aqui, o Todd descobre que a Jamie transou com o chefe dele também, e daí pra se vingar, ele revela que o Donnie e o Vanilla Ice pegaram a mãe do chefe dele. E é claro que a Jamie tentou dar uma facada no Han Solo, mas o Donnie salva a vida do filho. O irmão dela também tentou bater no Donnie, só que aí o Todd bate nele, e depois o padre bate nele, e tudo vai pro
cacete. E esse filme aqui já foi pro caralho. O Donnie leva todo mundo pro clube de stripper pra poder comemorar que ele vai ser preso e finalmente vai assumir a responsabilidade dos seus atos. Ele até diz que a professora McGarrigle vai sair da prisão em 10 anos, então em 10 anos eles vão poder ficar juntos. Mas é claro que o Donnie ainda tem uma chance, porque a corrida tá acontecendo. E o cara que ele apostou tá indo muito bem. Então sim, ele acaba ganhando a corrida e fatura a bagatela de $160 mil. Cara, esse filme aqui foi simplesmente massacrado pela crítica. Todo mundo odiou esse filme e eu te garanto que esse filme é horrível. Daria pra assistir na sessão da tarde? Talvez até desse. Mas tudo que é de errado no mundo tem nesse filme. Então, nem pra isso é de certo. No vídeo, a história do filme pode ser engraçada e tal. Tu pode ver o vídeo e falar, pô, deve ser divertido. Mas vai por mim, não é divertido. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo o Adam Sandler não sendo o Adam Sandler nos filmes. E eu me arrependi pra cacete. Pra vocês que não conhecem esse filme, eu peço desculpas. E eu também peço pra você deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal. E se tu gosta de filmes bizarros, eu tenho essa playlist aqui com alguns filmes legais, também bizarros, também. Mas nada se compara com esse filme aqui. No mais é isso, tamo junto, valeu e falou.